Muito bem, uma boa noite para você que começa a nos acompanhar agora nessa transmissão ao vivo. Você deve estar acompanhando aqui pelo Facebook do deputado Márcio Pacheco, também pelo Facebook do deputado Tercílio Turini, e é uma grande alegria de verdade para mim estar aqui para fazer esse bate-papo contigo. Acredito que você vai gostar muito. Nós hoje vamos falar, como você já deve estar sabendo, muitas pessoas que estão entrando agora para nos acompanhar, nós vamos falar hoje sobre hidroxicloroquina, vamos falar sobre vitamina D e vamos falar sobre ivermectina, né? São medicamentos que têm sido explorados bastante pelas mídias aí, no sentido da questão do Covid-19, né? Então, eu fiz um convite e estou muito honrado, muito feliz, muito contente, realmente agradecido pelo Tercílio Turini, doutor Tercílio Turini, ter aceito o convite para fazer esse bate-papo, porque às vezes a gente pensa que é uma coisa simples, mas às vezes de uma conversa dessa pode sair, né, uma vida que não se perca. Às vezes um medicamento que a pessoa toma corretamente pode evitar uma perda de vida. Então, até por sugestão de alguns amigos meus que entenderam, olha, Pacheco, nesse momento as pessoas estão preocupadas com a vida delas, né, com a saúde delas. Então, nesse momento é importantíssimo que a gente que tem uma exposição maior midiática, a gente tenha realmente esse espaço para fazer esses bate-papos sobre temas importantes que podem ajudar as pessoas nesse momento de quarentena, nesse momento de pandemia. E essa conversa é uma conversa importantíssima. Pode ser que talvez, quem sabe, com a graça de Deus, essa conversa pode até ajudar a salvar algumas vidas. E para nós, imagina que honra que é isso, né? Então, doutor Tercílio Turini, meu queridíssimo amigo, que está entrando agora aí, aparecendo aí. Eu tenho uma honra, viu, Tercílio? Eu já falei isso para você pessoalmente, de ser teu amigo. Tenho uma honra de ser teu amigo. Você é um cara que inspira a gente na Assembleia Legislativa, Tercílio. Às vezes a gente fica evitando de elogiar as pessoas, mas você é um cara que merece o elogio. Eu tenho o maior orgulho de estar tendo a oportunidade de ser deputado junto contigo na Assembleia Legislativa. A tua capacidade, a tua seriedade, a tua integridade, né? Quando as pessoas falam assim, escuta, será que existem pessoas sérias na política? Sem titubear, pensando em você, Tercílio, pensando no trabalho que nós desenvolvemos na Assembleia Legislativa e, claro, alguns outros amigos nossos, né? Eu digo sem titubear que existem pessoas sérias e comprometidas com a boa política, e você representa isso. Mas, além disso, médico, né? Mais de 30 anos no Hospital Universitário de Londrina, professor de medicina pela UEL, foi diretor clínico do Hospital Universitário, foi chefe, né, do pronto-socorro. Então, Tercílio, é uma alegria para mim, uma honra que você esteja aqui e vamos fazer esse bate-papo, dar as boas-vindas aí para os teus muitos amigos de Londrina e dar as boas-vindas também para os nossos muitos amigos aqui de Cascavel ou de qualquer outro lugar do Paraná que esteja nos acompanhando, não é isso? Obrigado, Tercílio, por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Boa noite, Márcio Pacheco, boa noite aos nossos amigos, quem nos acompanha aqui na nossa região Londrina, o pessoal que te acompanha aí no Facebook. Olha, Márcio, agradecer aí os elogios. Você sabe da amizade que nós temos, do carinho que nós temos por você. Você foi uma das grandes surpresas que nós recebemos nos últimos anos na Assembleia Legislativa e nós temos uma confiança enorme em você, pela amizade, pelo trabalho e até pelo pensamento. Muitas das matérias nós sempre discutimos em conjunto lá na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E, às vezes, quando a gente discute em grupo e a gente tem toda essa confiança, a gente acaba errando menos. Então, é um prazer enorme estar aqui nesta noite e discutindo um tema que é um tema fundamental, é o tema do momento, e que mudou a vida da maioria das pessoas no mundo. Eu diria, para quem está nos assistindo, está nos acompanhando, que a pandemia ela está fora de controle em muitos locais do Brasil. Olha, hoje nós passamos de 60 mil mortes no Brasil, que é uma tragédia, é uma situação triste, é uma situação lamentável, porque cada morte é importante. Você imagina 60 mil mortes. São vidas que estão indo embora, é um abreviamento de vida, mesmo aquelas pessoas acima de 60 anos, que tinham a expectativa de viver mais 10, 15, 20, 30 anos, acabam morrendo pela pandemia. E que dirá dos jovens, que muitos jovens também têm perdido a vida. Então, 60 mil óbitos. Esses são dados
oficiais. Provavelmente os números reais são muito maiores. Mais de 1,5 milhão de infectados já diagnosticados. E nós sabemos que o Brasil, ele testa pouco. Dizem os especialistas que esse número de infectados pode ser até 10 vezes maiores. Poderia chegar aí próximo a 15 milhões de infectados no Brasil. Então, é uma situação realmente muito preocupante, muito grave, e tudo que a gente puder fazer para diminuir o número de infectados, e principalmente para diminuir o número de óbitos, eu acho que a gente não pode medir esforços. Verdade. Terceiro, antes de eu fazer a primeira pergunta para você, que você já sabe o que vai ser, nós vamos quero ouvir a tua opinião sobre a tal, tão falada, tão polêmica hidroxicloroquina. Mas eu vou fazer a pergunta para você em segundos, que antes eu vou mandar uns abraços aqui para uma galera. Eu não estou conseguindo ver aqui, eu estou assistindo, mas não estou conseguindo ver quantas pessoas estão acompanhando, então eu não vou falar porque eu não estou conseguindo ver, não está aparecendo no meu celular aqui. Se alguém puder até me ajudar, da equipe pode até me ajudar. Mas eu sei que está sendo grande o número de participantes pelo número de comentários, né? Vou mandar um abraço aqui para o nosso querido, grande fotógrafo Leandro Rodrigues Dias, que está acompanhando aqui com a gente, o Dr. Pascoal Muzelli Neto, meu querido chefe de gabinete lá em Curitiba, o Edson Hernandes dos Reis, né? Abraço, Márcio, lembrança de quando começou a treinar na academia do Clube Comercial, bacana, né? Abraço, Edson, forte abraço, meu querido. Elis Silveira, a Ivone Rodrigues Planck, né, minha querida amiga aqui do bairro, inclusive, a Ivete Milani, o Ciro Teodoroski, meu querido amigo de longa data da UniOeste, formamos juntos, né, em letras português e inglês, a Daniele AP Barros, que sempre acompanha a gente, a Solange Rakoski, enfim, muita gente acompanhando, um grande abraço a vocês. Importante vocês mandarem, de repente, alguma pergunta, né, se tiverem alguma dúvida sobre o que nós estamos falando, é evidente, não vou conseguir ver todas, né? Mas o que eu consegui ver, eu passo já ao vivo para o Tercílio Turini, e é importante você que está acompanhando também falar qual é a cidade que você está falando, né? Estou falando aqui de, né, Londrina, daqui de Cascavel. Se é de Cascavel, fala o bairro, que eu já sei que você é de Cascavel, mas se é de outra cidade, fala a cidade. Então, Tercílio, sem mais delongas para falar do que de fato importa e muito, né? Quero perguntar para você aí, Tercílio, qual é a tua opinião, não a tua opinião, porque eu acho que médico não fala com a sua opinião, fala com base, né, em sustentação técnica. O que você tem ouvido, Tercílio? O que você tem lido que, na tua opinião, sustenta a tua visão sobre a questão da hidroxicloroquina? A hidroxicloroquina, ela é efetiva? Ela traz resultados, de fato, positivos para a cura das pessoas? Qual é a tua visão sobre isso? Eu não vou interagir tanto contigo, porque é evidente que é você que tem essa capacidade de falar sobre isso. Então, qual é a tua opinião? O que você pensa sobre isso, Tercílio? Hidroxicloroquina, é o momento de falar. Olha, Márcio, eu queria dizer que hoje nós temos algumas medidas que elas são importantes. Eu queria até relembrar aqui, antes de falar exatamente da cloroquina e da hidroxicloroquina. É importante o isolamento social, é importante manter o distanciamento. Aquelas pessoas que podem ficar em casa, têm que ficar em casa. Quem tiver que sair para a rua tem que usar máscara. Hoje está comprovado que todos usando a máscara, a gente tem uma proteção grande, uma proteção boa. Nós temos que lavar as mãos com frequência, usar o álcool em gel. A máscara, que é uma lei nossa, né, Tercílio, na Assembleia Legislativa. Bom registrar isso também, né? Nós que aprovamos essa lei, você promoveu e eu assinei junto, inclusive, né? Uma parte. Exatamente, bem lembrado. E foi um dos primeiros estados do país a adotar essa lei, e que eu tenho certeza que o uso da máscara, ela já ajudou a salvar muitas vidas. Então, são medidas importantes. Mas a gente tem sempre perguntado, será que a gente não pode fazer mais do que apenas essas medidas de proteção? Essas medidas são importantes, mas nós temos visto que a gente talvez possa fazer mais do que isso. Então, nós temos hoje alguns medicamentos, e não são apenas esses três, a hidroxicloroquina, a questão da vitamina D, ivermectina, tem outros medicamentos que têm grupos de profissionais trabalhando em cima disso. Mas nós vamos falar hoje sobre esses três. A primeira coisa, nós não temos uma vacina ainda para tratar essa pandemia.
E a vacina seria o grande milagre que nós estamos aguardando. Nós temos acompanhados a nível mundial que nós temos inúmeras vacinas sendo já testadas, estamos na terceira fase. E as perspectivas mostram que talvez em outubro, novembro, já algumas vacinas poderão estar sendo utilizadas em larga escala, e que seria a maneira de você controlar essa pandemia. Porque senão, nós aqui no Brasil, seguramente nós vamos virar o ano, mesmo que a gente consiga, e tomara que a gente consiga diminuir o número de infectados e o número de óbitos, mas nós não vamos resolver essa situação nos próximos meses. Tanto é verdade que se fala que o pico, talvez, da epidemia seja aí no transcorrer do mês de agosto. Então, nós ainda não atingimos o ápice, não atingimos o nível mais alto da pandemia. E isso traz uma preocupação, um medo generalizado. Outra coisa, não existe medicamento milagroso nesse momento. Nós temos alguns medicamentos que têm demonstrado alguma melhora nos pacientes, uma melhoria na infecção dos pacientes, mas não existe um medicamento milagroso que vai realmente resolver. Então, isso é outra coisa. Com relação à cloroquina e o seu derivado mais moderno, que é a hidroxicloroquina, é um medicamento que nós já conhecemos há muitos anos. É um medicamento que eu usei muito para tratar malária, como eu trabalhei no hospital universitário, no setor de pronto-socorro e na enfermaria de infectologia. Todos os pacientes com malária, eles eram encaminhados lá para o nosso setor. Então, tratamos, a gente tem uma certa experiência de tratar pacientes com malária, e também os reumatologistas usam ainda hoje a cloroquina para tratar doenças reumatológicas. Todas as experiências, e já tem muitos estudos mostrados no mundo, não são animadores com relação à cloroquina. Tanto é verdade que nesta semana, a direção do hospital Albert Einstein, em São Paulo, soltou uma nota orientando os médicos para não prescreverem cloroquina ou hidroxicloroquina para os pacientes internados com coronavírus naquele hospital ou nos serviços atendidos por aqueles profissionais. Nós sabemos que existem algumas experiências, não são trabalhos, são ou pelo menos algumas experiências de grupos ou de profissionais que usam e dizem que tem algum resultado, principalmente na fase aguda desse tratamento. E nós respeitamos. Eu, particularmente, se tivesse a opção de tratar um doente, eu usaria outros medicamentos do que usar cloroquina ou hidroxicloroquina. Todos os profissionais, aqueles que eu convivo com eles, aqueles que a gente tem um relacionamento de longo tempo, que são infectologistas, que são imunologistas, eles me aconselham a não usar a cloroquina ou hidroxicloroquina. Agora, existe, e a gente tem que respeitar, que existem outros profissionais que usam e, na experiência deles, tem algum resultado. Isso é uma questão individual. A indicação, logicamente, que tem que ser através de profissionais. Márcio Pacheco. Bacana, Tercílio. Bom, então, pelo que eu entendi, os estudos que você tem feito e que tem acompanhado, né, então, não são tão animadores. Você não é um entusiasta da hidroxicloroquina, da cloroquina, pelo que você tem visto, até por essa manifestação do Albert Einstein, que é uma grande referência no Brasil, para eles soltarem uma nota com esse indicativo, é uma coisa forte, né? Acredito que seja muito forte dentro do meio da medicina essa questão, então, de que eles não recomendam a questão do uso da hidroxicloroquina. Mas é bacana quando você coloca, Tercílio, que são pontos de vista, né? São estudos, mas que existem também os médicos que entendem diferente disso, mas o teu entendimento, então, pelo que eu entendi, é isso, que não é tão animador, né? E você tem uma série de indicativos de que a cloroquina não tem trazido os benefícios, né, que muitas pessoas acreditam que possa trazer, né? Então, foi isso que eu entendi da tua fala, né, Tercílio? Exatamente isso, Márcio Pacheco. E quando começaram os trabalhos
lá na China, na Europa, na Itália, na Espanha, no Reino Unido, muitos trabalhos que foram feitos em pacientes graves o uso da cloroquina. E a maioria desses trabalhos, eles demonstraram que não trazia nenhum benefício. E alguns casos trazia até alguns efeitos colaterais. O principal efeito colateral são arritmias, né? Ele dá um bloqueio do coração, na transmissão elétrica do coração. Então, se você tem um medicamento que grande parte da comunidade científica, dos profissionais, dizem que ele não traz resultado positivo e pode trazer até efeitos colaterais, logicamente, eu, particularmente, não usaria esse medicamento nesse momento. Bacana. Tercílio, tem uma galera aqui que está cumprimentando você, né, dizendo que você é um baita médico, que você é, né, um cara que merece o respeito, porque falando até que lá na década de 80 você era uma principal referência na conscientização, no tratamento da questão da AIDS, né? Eu vi um comentário aqui, outro falando que você realmente é um deputado muito comprometido, especialmente com a região de Londrina, e de fato eu posso atestar isso, porque de fato é realmente muito comprometido. Então, enfim, muita gente aqui comentando, né? O pessoal está falando muito sobre a ivermectina, Tercílio. Se é bacana utilizar antes, que já é uma espécie de prevenção, ou se você precisa tomar depois que você já fez o diagnóstico. Mas eu vou deixar as pessoas esperando para continuarem dando audiência para a gente, porque o nosso próximo assunto vai ser vitamina D. Eu quero saber a tua opinião sobre o que você pensa sobre a vitamina D. Então, mas antes eu quero aqui mandar um abraço para a galera que está participando aqui, os últimos comentários, né? A Drica Alexandre acabou de escrever o último comentário que está aparecendo aqui para mim. O Marcelo Penafiel, boa noite. O Márcio Santos, boa noite. O Lucas Lima, como estudante de medicina, é muito bom lives assim. Ó, o Lucas Lima, bacana aqui, participando aqui com a gente. Obrigado, Lucas. É sempre importante as pessoas falarem da onde são, né? São aqui de Cascavel, se é de outros bairros. Agora há pouco eu vi aqui também nossa queridíssima amiga, que aliás é uma mentora dessa live, inclusive, de outras lives que nós vamos fazer, com esse viés, que é a minha querida amiga Andrusa Arges, né, que é ali do Cancele, que está participando aqui também, mandou um boa noite. A Elisa Tomella diz o seguinte, que é a mesma pergunta que eu falei, Tercílio, ó, estou acompanhando vários médicos usando a ivermectina não só para o tratamento, mas também de forma profilática, baseado nas estatísticas que acompanhamos na África, na Etiópia e em outros lugares que fazem uso em massa da ivermectina de forma semestral, disponibilizada pelo governo. O doutor acha que teria relação essa forma profilática, já que nesses lugares o Covid não foi tão agressivo como na Europa e na América? Elisa, minha amiga Elisa, né, que está lá em Curitiba, eu vou pedir para você esperar um pouquinho, Elisa, que antes de falar sobre a ivermectina, eu vou pedir para o Tercílio falar sobre a questão da vitamina D. Tercílio, está na tua mão. Qual é a tua opinião? O que você tem a dizer? O que você recomenda para essa galera que está acompanhando a gente aqui sobre a questão da vitamina D? É importante tomar? Não é importante tomar? Qual é a dosagem? Tomar? Você deve saber sobre isso. Qual é o nível que no exame que você identifica? Qual que é o nível assim razoável para a pessoa ter, né? Que tem aquela questão de 40, 50, 60, 70, enfim. Fala para nós qual é a tua opinião sobre a vitamina D, Tercílio, por favor. Bom, Márcio, obrigado aí pelos elogios do pessoal que está acompanhando. Eu, além de médico, eu fui professor durante 35 anos no Hospital Universitário de Londrina e a gente ajudou a formar profissionais, principalmente médicos, que estão hoje espalhados por todo o Paraná e em muitos estados do Brasil. E é bom ouvir comentários a respeito da atuação nossa como profissional da área da saúde. Olha, Márcio Pacheco, eu sou entusiasta do uso da vitamina D. Eu, ali na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, eu já propus 2 vezes um projeto de lei para a gente estabelecer de rotina, na rotina das unidades de saúde, nos hospitais, a dosagem de vitamina D. Que nós sabemos que a vitamina D não é uma vitamina, na verdade ela é um hormônio. Há mais de 100 anos atrás, quando ela foi descoberta, achava que era uma vitamina, mas continuou depois, mesmo sabendo que é um hormônio, como o nome de vitamina D. A vitamina D é considerada hoje o relógio biológico do nosso organismo. Ela atua em mais de 200 funções de células e de órgãos,
A vitamina D, ela regula a função desses órgãos. E das funções importantes é a questão da defesa do organismo. Então, a nossa imunidade, ela está muito relacionada com a questão da vitamina D. Mas para ela atuar de forma eficiente, ela precisa estar em níveis normais no sangue, que é de 40 para cima. Nós sabemos que hoje, grande parte da nossa população ela tem níveis baixos no sangue de vitamina D, porque as pessoas elas não têm quase exposição ao sol. Imagina no período agora de inverno, calça comprida, blusa, e a vitamina D que nós temos no organismo é a D2. Para ela ser atuante, ela tem que se transformar em D3. Vamos dizer, entre parênteses, para ela juntar uma nova molécula para se tornar D3, você precisa de exposição ao sol, no horário das 10 da manhã às 4 da tarde, porque precisa de raio ultravioleta. Então, como a maioria das pessoas não fazem isso, a maioria das pessoas não tem vitamina D e ela não consegue controlar adequadamente as funções do nosso organismo. Ela está muito relacionada com a longevidade das pessoas. Às vezes, uma pessoa de 50 anos, que ela passou 20 anos com níveis baixos de vitamina D, ela tem células que já têm idade de 70, 80 anos. Embora ela tenha 50, ela já está muito mais velha do ponto de vista do seu organismo. E olha, hoje nós sabemos, e nós temos inúmeros infectologistas, imunologistas que estudam isso. O Dr. Cícero Coimbra é um dos maiores no mundo e ele é um especialista que ele tem defendido o uso da vitamina D na proteção de várias doenças autoimunes e várias infecções. Porque se ela tiver em níveis normais, ela regula a nossa imunidade, ela ajuda a gente a se defender, porque se o ser humano não tivesse a chamada imunidade inata, aquela que ele já nasce, aquelas defesas que ele nasce, a chamada imunidade inespecífica, esse ser humano, ele estaria exposto e morreria. E a vitamina D é fundamental. Não é ela específica para tratar o coronavírus. Ela é fundamental para uma série de doenças autoimunes e, logicamente, ela ajuda também no combate se ela estiver em níveis normais e se as pessoas tiverem uma imunidade normal. Então, por que tem pessoas, e aí em torno de 30%, 40%, tem a infecção pelo coronavírus e não tem nem sintomas? É uma infecção assintomática. E tem outros, daí para cima, que vão tendo infecções, umas mais graves do que as outras, e chegando a óbito. Logicamente que essa chamada defesa inata, é a defesa do organismo, está em boas condições para defender, ou se não estiver em boas condições, os micro-organismos eles podem atuar de forma mais contundente. Portanto, eu sou um defensor que a pessoa tem que repor a vitamina D, essas que têm níveis baixos. Lógico que isso é sempre uma indicação profissional, uma indicação do médico, mas eu faria mais. Além de ser um programa de governo, no meu entendimento devia ser isso, um programa de governo no dia a dia, porque vai ajudar no combate a inúmeras doenças e deixar o organismo saudável, eu faria o seguinte: no início da manifestação, com suspeita de coronavírus, eu daria uma grande dose de ataque de vitamina D para ajudar a proteger o organismo dessa pessoa. Deputado Márcio Pacheco, hoje, e isso que me preocupa, e por isso quando eu falo, nós vamos ficar só nessas medidas que são importantíssimas de proteção, isolamento social, distanciamento, usar máscara, lavar a mão, importantes.
Mas será que nós não podemos fazer mais? Como é que ocorre hoje? Olha, o paciente vai lá na unidade de saúde, vai lá na UPA, e ele tem sintomas iniciais de coronavírus. O que os profissionais hoje, eles não estão tendo outras condições, eles falam, olha, esse paciente não está grave, vai para casa e se você tiver qualquer problema respiratório, você volta aqui ou vai no pronto-socorro, vai no hospital. Eu fico muito preocupado com isso. Eu faria o seguinte, eu acho que todo mundo hoje que tem sintomas iniciais, que tem suspeita diagnóstica, você poderia fazer alguma coisa de tratamento. Porque é uma emergência. Lógico, você tem que colher aquele exame do nariz, mas ele pode demorar 2, 3 dias para sair o resultado. Você pode ter negativo nos primeiros 3 dias, mesmo aquele exame pode dar negativo. Eu faria o seguinte, eu teria na gaveta do meu consultório, eu teria no bolso do meu jaleco, eu usaria a vitamina D e faria mais um outro medicamento que falaremos daí a pouco, dentro do consultório, para não correr o risco que ele fosse para casa com o medicamento e não tomasse. E mandaria ele voltar cada 2 ou 3 dias para ser avaliado no consultório. Essa condição me preocupa demais, de você ter a suspeita ou fazer o diagnóstico e mandar o paciente para casa para ele verificar se ele vai piorar ou não vai piorar, sem você ter um tratamento precoce, um tratamento inicial. Verdade. Tercílio, cara, digo cara assim porque nós tratamos, né, Tercílio? O Tercílio eu sento aqui, ele senta aqui. Então a gente nós somos alunos juntos lá na Assembleia Legislativa. Então nosso tratamento é o doutor Tercílio Turino para tanta gente, deputado, vai para mim, né, meu amigo. E eu falo assim, Tercílio, cara, que maravilha essa fala tua, essas explicações tuas. Porque, por exemplo, quantas pessoas que estão nos acompanhando, né? E começam, sabe que não é um comentário de mais um formador de opinião. Não, é um comentário de um médico, né, especialista, infectologista, que tem uma experiência, que tem uma vivência. E como eu disse no começo, Tercílio, estava acompanhando, estava aí, não tinha aparecido aqui ainda, às vezes a gente não tem noção de onde chega uma conversa dessa. Aliás, até as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Importantíssimo você clicar agora aí no compartilhar. Se você está acompanhando aqui no meu Facebook, ou se você está acompanhando no Facebook do Tercílio, clica aí. Compartilhar, esse gesto simples teu de compartilhar, pode ser que alguém veja essa live, pode ser que um médico que não tem esse pensamento do Tercílio olhe e fale, acho que o Tercílio tem razão, pode passar a utilizar uma tática dessa, né? E pode com isso salvar uma vida. Então você, com um gesto simples de clicar no compartilhar do teu Facebook, você pode, de repente, acabar salvando uma vida sem nem pensar que você salvou. Então, porque a rede social ela tem essa capacidade ela tem essa capilaridade, né, Tercílio? De chegar a muitas pessoas onde a gente nem imagina que chega. Então, é muito bacana ter você aqui batendo esse papo. O nosso próximo assunto vai ser, certamente, vitamina D, era um assunto esperado, para ver o que você ia falar, mas ivermectina também é um assunto que está muito em voga, né? Essa questão da ivermectina, qual o momento de utilizar, dá para utilizar como prevenção ou deve ser utilizado... Já li, só um pouquinho, então só... A minha esposa está me ajudando aqui, está trazendo os comentários que ela acha que são interessantes serem lidos, né? Eu quero fazer alguns comentários aqui, Tercílio. Primeiro, acho que é Márcia Lima, se não me falha a memória, está te elogiando bastante, várias pessoas te elogiando, agradecendo você por estar aqui participando com a gente, e eu também agradeço. O Leandro tinha feito um comentário interessante, né? Ele falou aqui, ó, os anticorpos, após a contaminação, realmente reduzem rapidamente? Ou os contaminados já estariam imunes? Não sei se você entendeu essa pergunta. Os anticorpos, após a contaminação, realmente reduzem? Eu acho que ele está querendo dizer o seguinte, talvez ele esteja até fazendo, que foi uma outra pergunta, o seguinte, a pessoa que já foi contaminada, né, que já foi contaminada com coronavírus, e sarou, ela, de fato, ela está imune? Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, mas depois, eu ainda tenho um monte de comentário para fazer aqui antes, mas vai já guardando na tua cabeça, isso é um comentário interessante. E temos uma audiência aqui, do doutor Tercílio, de ilustre, né, o doutor Márcio Eduardo Ourix Couto,
Dr. Márcio é o vice-presidente da Associação Médica daqui de Cascavel. É uma pessoa que tem uma referência para nós aqui em Cascavel, uma pessoa qualificadíssima, é médico, já está aposentado, inclusive oriundo das Forças Armadas, né? Hoje faz um trabalho belíssimo aqui na cidade de Cascavel, já, enfim, é uma pessoa, um amigo meu, e ele escreveu, ó, Márcio, ele escreveu o seguinte, ó, parabéns, vitamina D é fantástica, é um hormônio, né, confirmando o que você tinha falado aí, e escreveu o seguinte, ó, aula maravilhosa, Dr. Márcio Ourix Couto, então uma honra ver que ele está participando aqui com a gente, né? E quantas pessoas? Quem que é o comentário? A minha esposa, Silvana, que está aqui sendo a minha assessora hoje aqui, particular, né? Olha que chique, né? Estou bem assistido aqui, né? O Adilson Mocelin Petri, ele fala o seguinte, eu moro na Cancele aqui em Cascavel, um bairro em Cascavel. Tenho uma aplasia de medula óssea, mais HPN. Tenho imunidade muito baixa. Queria saber se posso tomar a vitamina D. Então, essa pergunta também você pode responder em seguida, mas nós vamos falar de maneira especial sobre a ivermectina. Eu quero só o seguinte, Tercílio, antes de você falar sobre a ivermectina, eu quero apenas utilizar desse momento para fazer um assunto que não tem nada a ver, mas como não vou fazer outra live amanhã, enfim, quero só fazer aqui um esclarecimento que eu já fiz na Assembleia, você acompanhou lá. Hoje está sendo noticiado no Brasil inteiro, então o assunto não tem nada a ver, mas é que eu quero aproveitar para ajudar as pessoas a terem conhecimento desse fato, que é uma coincidência infeliz e muito curiosa, né? Hoje está sendo notícia no Brasil inteiro. Olha, deputado Márcio Pacheco é denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Deputado Márcio Pacheco é denunciado, deputado Márcio Pacheco do Rio de Janeiro. Então, você veja, seria uma coincidência, como eu disse, infeliz e curiosa. No Rio de Janeiro, tem um deputado estadual que se chama também Márcio Pacheco. Então, e ele, infelizmente, está sendo lá denunciado por uma suspeita lá de irregularidades no trato do seu mandato. Então, estou fazendo esse registro aqui, porque às vezes é tão importante que as pessoas que estão nos acompanhando, estão circulando na Globo, falou hoje em todos os jornais, nas redes sociais estão correndo, em matérias. Deputado, então, quero que você saiba que o Márcio Pacheco, que está sendo denunciado, é do Rio de Janeiro, é do PSC. O Márcio Pacheco, do Paraná, graças a Deus, né, sou policial federal e tenho a nossa caminhada, o Tercílio pode ser testemunha disso aí também, graças a Deus, muito reto. Eu quero fazer esse registro aqui, porque como a audiência está alta, é importante que as pessoas saibam para ajudar, evitar que injustiças se cometam, né? As pessoas pensarem, e os adversários, então, adoram, né? Fomentam a divulgação dessa matéria para as pessoas se confundirem e pensar que é o Márcio Pacheco do Paraná, mas graças a Deus não tem nada a ver. Então, Tercílio, vamos lá, então. Fiz duas perguntas para você, não sei se vai lembrar ainda aí, sobre a questão do leão. Claro. Então, e depois vamos falar, Tercílio, sobre a ivermectina, que é o grande assunto que as pessoas estão esperando. Estamos agora aqui com 168 pessoas acompanhando a gente ao vivo. Mais uma vez, peço que as pessoas que estão nos acompanhando, clique no botão compartilhar. É muito importante. Esse gesto simples teu pode salvar uma vida com as informações tão elucidantes, né? Elucidativas, né? Que o Tercílio Turini está trazendo aqui para a gente. Por fim, aqui, antes do Tercílio falar, a Rejanete, minha amiga Rejanete, né? Está assistindo aqui, disse que ficou preocupada. Ah, mas já falou aqui, isso que é no Rio de Janeiro, exatamente, no Rio de Janeiro, né? Enfim, a questão do Márcio Pacheco, mas é lá do Rio de Janeiro, não tem nada a ver com o Márcio Pacheco do Paraná. O Márcio Santos, a Salete Correia, o Valdecir Santana, e meu querido também, afilhado, o Heitor, que está assistindo também, ele tem... Quantos anos o Heitor tem? 8 anos, né? E está assistindo, acompanhando pelo celular, pelo WhatsApp da minha comadre, a Silene, né? E ele está acompanhando e pedindo mandar um abraço. Então, Heitor, um beijo para você, um grande abraço. Tercílio, ivermectina, e se você lembrar das perguntas que eu fiz, comenta sobre elas aí, que são importantes. Sobre o rapaz aqui que tem HPN e tal, da vitamina D, e o que perguntou sobre se a pessoa já foi contaminada, se recuperou, ela atingiu, ela tem imunidade ou não é bem assim? Vamos lá, Tercílio, agora é com você a bola de novo. Obrigado, Pacheco. Olha, primeiro um grande abraço a todos que estão nos acompanhando e é um prazer aqui a gente estar falando de um assunto tão importante e tão grave e que todos nós temos sempre aí uma pessoa do nosso relacionamento que está ficando doente ou até indo a óbito. Hoje, infelizmente, eu tive a notícia de um médico que trabalhou durante 30 anos no Hospital Universitário de Londrina. Ele estava internado em estado grave pelo coronavírus e acabou falecendo.
Então, eu acho que a gente tem que fazer de tudo para a gente poder amenizar a situação e diminuir, sem dúvida nenhuma, o número de mortos. Eu acho que o nome da pessoa que colocou com relação à imunidade, à medula, que ele tem uma aplasia de medula, acho que é o Adilson. Se eu não me... Olha, exatamente. Adilson, exatamente. Você pode pedir para o seu médico fazer a dosagem da vitamina D e você é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, tem que manter níveis normais de vitamina D. Você tem uma indicação absoluta para o uso de vitamina D. Com relação aos anticorpos, o nosso organismo, ele tem sempre um primeiro mecanismo de defesa, que é chamada a defesa inata e inespecífica, que ela é feita pelos macrófagos, pelas células brancas do organismo. Logo em seguida, vêm outras defesas, são produzidas, e é uma defesa poderosa, essa primeira defesa. Se fosse falar em termos aí de guerra, seria a batalha dos soldados rasos. A primeira é um grande número de defesas que elas vão atacar aquela agressão e que o organismo ainda não conheceu. A partir desse momento, o organismo começa a conhecer quem está fazendo a agressão e vai se produzir os chamados anticorpos. Os anticorpos eles vão atuar depois de alguns dias, depois de uma semana, depois de 10 dias que você vai estar em níveis normais. Nós chamamos que é a segunda fase de combate que é dada pelos generais, pelo pessoal, porque é uma defesa específica, ela é direta, ela não é genérica, ela é direta contra aquela agressão, contra aquele micro-organismo, no caso do coronavírus. E tem demonstrado que o pessoal que passou por essa experiência, que teve infecção, desde uma infecção assintomática até quem teve a doença de forma mais grave, desenvolve os anticorpos. Agora, é a grande pergunta e que a ciência ainda ela não tem a resposta. Essa é uma imunidade permanente? Essa imunidade é que nem tem as pessoas que têm lá sarampo, que não foram vacinadas, tiveram sarampo, e que ficam protegidos para o resto da vida, ou algumas outras infecções? Nós não sabemos. Muitas pesquisas estão sendo feitas. Nós sabemos que tem uma defesa de imediato, tem nível de anticorpos. Agora, se isso vai durar por alguns meses ou vai durar para anos, nós não temos resposta ainda para essa pergunta. Lamentavelmente, nós não temos ainda, vamos aguardar. Com relação à ivermectina, deputado Pacheco, olha, a ivermectina é um medicamento que é muito usado na pecuária. Hoje se usa muito para tratar a verminose e nós conhecemos a ivermectina, o nome comercial nosso é Revectina, que nós damos para os nossos pacientes, e nós já conhecemos há mais de 20 anos. É usado a Revectina para tratar vermes, é um vermífugo. E durante a evolução, como vários medicamentos estão sendo testados, embora você não tenha ainda aquele trabalho científico de grupos bem formados, falar, olha, isso cientificamente está correto, mas nós temos inúmeras experiências que estão sendo feitas, não só no Brasil, mas no mundo, com resultados, alguns resultados fantásticos. Então, a ivermectina hoje, os olhos de muitos profissionais, de grupos de profissionais na área de saúde, estão voltados para o tratamento precoce. Vamos falar do tratamento precoce. Fez o diagnóstico? Você fez o diagnóstico? Mesmo que o paciente esteja bem, porque você sabe que os casos graves, eles não ficam já no primeiro dia, eles demoram, às vezes, 4, 5, 6, 7 dias, lá no 7º, 8º dia, que vai evoluindo para um comprometimento pulmonar mais grave. Então, como isso é uma emergência, a questão do coronavírus, e se você tem indicativos, mesmo que seja de experiências individuais, de grupos, algumas experiências mostrando
que a ivermectina, e tem mais, a ivermectina já está demonstrado in vitro, ou seja, em laboratório, que ela é capaz de matar o vírus. Isso em laboratório já está demonstrado isso. Então, ela é uma droga que está sendo usada hoje em dia, já está se aumentando muito o uso da ivermectina. Eu, particularmente, e muita gente tem procurado para receber alguma orientação, e eu tenho orientado para usar, já nos primeiros dias, ivermectina. Mesmo que ainda não tenha saído o resultado do exame, como eu falei lá no início, o teste que vai identificar o vírus é aquele exame do suave, da mucosa do nariz ou da boca. Esse teste, ele pode demorar alguns dias para sair o resultado. E o teste, no primeiro, segundo dia, pode dar negativo. Às vezes só vai dar positivo lá no quarto ou quinto dia. E nós não podemos esperar. E eu tenho lembrado, e eu vou repetir, esse seria um medicamento que eu teria no bolso do meu jaleco, teria dentro da minha gaveta. E como ele é dose única, tem vários esquemas. Tem pessoas que usam, tem profissionais que usam um comprimido durante 4 dias, e tem profissionais que usam, por exemplo, num adulto de até 60 quilos, 3 comprimidos em dose única. Como é um medicamento fácil de ser usado, com baixíssimos efeitos colaterais, praticamente sem efeitos colaterais, e que existem algumas experiências que têm resultado, esse é um medicamento que eu usaria, que eu trataria. Esses pacientes, na fase inicial, a gente poderia realmente encaminhar. Porque, senão, você manda o doente para casa e ele fica aguardando, ele fica com a angústia dele, e você também, como profissional, se ele piorar, para ir no hospital, e às vezes, quando ele piora, já é tarde demais. Muitos acabam indo para a UTI, e muitos da UTI acabam indo para a intubação, para o respirador, e sabe que acaba ficando aí 2, 3 semanas, e todo o trabalho, e a gente tem aqui que enaltecer e louvar o trabalho desses profissionais da saúde, a dedicação que eles têm tido, principalmente o pessoal nas UTIs, trabalho fantástico. Eu tenho acompanhado aqui os nossos amigos aqui da região de Londrina, quem, logicamente, eu estou mais próximo, estou em contato, e eu sei a dedicação, porque eu sempre tenho dito, Pacheco, falei hoje lá de manhã, naquela reunião da manhã, que o Estado, a União, deveria fazer um seguro de vida para esse pessoal. Deveria todos eles terem periculosidade, não só os profissionais médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, o pessoal do transporte, o pessoal que trabalha dentro do hospital, aqueles que têm contato com essas pessoas, porque tem muita gente sendo infectada, tem muita gente que está de licença em função da infecção, e tem gente morrendo. Eu acabei de citar o caso de um colega nosso que acabou falecendo hoje. Então, ivermectina para tratar na fase precoce, no início, eu indicaria. Agora, existe outra experiência, eu não tenho, tem gente que recomenda a utilizar a ivermectina como prevenção. Eu não recomendaria, eu não tenho experiência de fazer isso. E é um medicamento hoje que isso acabou caindo aí no meio da população, essa discussão, e é difícil até você achar nas farmácias hoje a Revectina para você comprar, porque virou também uma febre. Mas eu acho que a indicação deveria ser uma indicação profissional, deveria ser uma indicação médica, não usar de forma generalizada, e que eu acho que em muitos casos não teria necessidade de fazer o uso. Tercílio, rapaz, a audiência é altíssima, chegamos a 190 pessoas, estamos agora com 160, então, uma alegria, Tercílio, e que maravilha, né? Que maravilha, eu acho que um bate-papo tão importante. Eu, particularmente, assim, eu fico até, de certa forma, Tercílio, emocionado, sabe? Porque
graças a Deus, né, nós tivemos aí pessoas que confiaram naquilo que a gente se comprometeu quando foi candidato, e a gente se elegeu e cresceu, enfim. E hoje a gente tem condições de chegar a tantas pessoas justamente porque, né, é o deputado Márcio Pacheco, é o deputado Tercílio Turini, né? E eu fico assim emocionado de imaginar que às vezes uma ação que para nós não custa nada, né? A não ser o nosso tempo, a nossa atenção aqui, mas que, né, movimenta tanta gente, movimenta tanta coisa. E quantas pessoas que, de repente, às vezes, por uma palavra do deputado Tercílio Turini, do doutor Tercílio Turini, uma oportunidade que a gente teve, as pessoas que estão assistindo, que clicaram, compartilharam, né? Depois que eu falei para as pessoas compartilharem, a audiência estava em 120 pessoas, foi para 180, Tercílio. Então, você veja, quantas pessoas que passaram a assistir, por quê? Porque algumas pessoas que estavam assistindo compartilharam. Então, até você que está assistindo aqui agora também, compartilha. Às vezes, esse ato de compartilhar pode significar uma vida que não vai se perder. Parece, mas é bobagem, o que o Márcio está falando. Não, não é bobagem, pelo contrário, é uma coisa real isso. Às vezes, uma orientação, uma informação muda completamente o destino de uma vida, o destino de uma família. Oi, amor? A empatia, que é tão... a Silvana está falando aqui da empatia, né, Tercílio? O que custa você compartilhar? Olha, não tem problema nenhum. Vai compartilhar um material bom, é uma empatia que você tem com outras pessoas. E assim, Tercílio, eu queria reforçar também essa fala tua em relação aos profissionais, né, de saúde. Rapaz, eu fico assim, eu sou policial federal já há tanto tempo, fui policial militar, assim, eu sei o que a minha esposa, quando eu estava nativa, né, vivia quando eu saía para ir trabalhar na Polícia Militar. Quando você vai trabalhar na Polícia Federal, você está saindo para colocar a tua vida em risco, para defender a sociedade. É assim que é a vida dos policiais. E hoje a gente vê de maneira muito concreta na vida dos profissionais de saúde. Rapaz, eu fico imaginando assim a família, o filho de um médico, né? O filho de um enfermeiro, o filho de um assistente técnico, de um técnico de enfermagem, enfim, que vai sair. Cara, ele está indo ali, você não sabe se ele vai voltar. Como é que está sendo a relação dessas pessoas em casa? Né? Imagina, você não pode abraçar, não pode nada, porque então queria fazer esse reconhecimento a todas essas pessoas que são realmente os nossos heróis. O meu abraço, assim, sabe? A gente não pode abraçar, mas que sejam recebidos assim, um abraço por aqui, porque realmente essas pessoas merecem o nosso respeito, o nosso carinho. E você sabe que nós assinamos juntos, né, Tercílio? Aquele documento que você fez, me convidou, justamente com essas orientações para que o governo pense em uma ação concreta para retribuir essas pessoas que estão colocando a sua vida em risco para defender a vida das outras pessoas. E quantas pessoas da saúde estão perdendo a vida também, estão se infectando, estão perdendo a vida por causa disso. E eu falei em 190, mas na verdade foram 253 pessoas, Tercílio, que participaram aqui ao vivo, que chegou a 253 e está alto ainda. Então, Tercílio, eu vou fazer mais uma pergunta para você aqui, depois nós podemos ir já se encaminhando para o desfecho, e mais uma consideração do Dr. Márcio Couto, que eu falei para você, ele falou, olha, em Cascavel, ivermectina está sendo usada no tratamento precoce, também com azitromicina. Professor, no caso o professor Tercílio, está bem atualizado, parabéns. Né? E tantas outras perguntas, depois, Tercílio, é até importante que você aí invista um tempinho teu para olhar todos os comentários, porque são maravilhosos. De repente você vai ver lá alguma pergunta que você pode até ajudar, né? Porque não tem tempo da gente ler tudo isso aqui e perguntar, assim, é infinito, né? O número de perguntas, felizmente, né? Mas eu também vou dar uma olhada, a minha assessoria vai olhar, a assessoria do Tercílio vai olhar, e nós vamos tentar responder todas as perguntas que estão aqui, tentar responder tudo que está acontecendo, né? O Leandro está falando, existe alguma relação de contaminação agravo com algum tipo sanguíneo? Existe alguma relação de contaminação ou agravo, né? A Elisa comentou, estava na ponta da língua minha para perguntar isso. Ouvi dizer que sangue O, né? É isso. O tem menos chance de desenvolver o Covid. Você sabe de alguma coisa sobre isso, Tercílio? Tem alguma... Não li, eu tenho lido muitos trabalhos e tenho procurado me interessar coisa com relação ao coronavírus, mas não conheço, não li nada a esse respeito. Eu sei o seguinte, Pacheco, além dessa questão que nós falamos aqui do sistema imunológico, e a vitamina D é fundamental para regular o sistema imunológico, para ele atuar bem, nós temos uma outra situação que está sendo estudada, que por que as crianças pequenas, nos primeiros anos de vida, quase não têm coronavírus. Então, essa é uma situação que
tem ficado claro, e às vezes a gente ouve muita gente, até especialistas, eles acabam não esclarecendo. Hoje, nós sabemos que o uso das vacinas, as vacinas como a vacina do sarampo, a vacina da polio, a própria vacina da tuberculose, embora é bactéria, a BCG, ela desenvolve, ela amplia a capacidade dessa chamada imunidade innata, juntamente com os interferons, e isso daí garante uma proteção, e a maioria das pessoas, essas crianças que estão com a vacinação em dia, como elas usam a vacinação, é feito o reforço no primeiro, segundo, terceiro ano, elas têm realmente uma proteção. Nós temos, inclusive, trabalhos sendo feitos com um grupo de pessoas na Austrália que estão usando o BCG para aumentar a imunidade inata. E tem até grupos que estão usando a poliomielite, que ela dá uma infecção mesmo naqueles que foram já vacinados, intersticial, mas inaparente, logicamente, e que aumenta as defesas do organismo, principalmente essa chamada imunidade inata. Então, tem tanta coisa interessante sendo discutida e que muitas experiências interessantes estão sendo apresentadas. É que é uma doença nova, que nós conhecemos há 6 meses. Então, com o passar do tempo, tomara que tenha uma vacina e a gente interrompa a transmissão, mas muita coisa aí vai acontecer ainda pela frente. Filho, tem muitas perguntas interessantes, e a gente já está há um bom tempo aqui, né? Tem perguntas tipo assim, ó, você sabe se existe alguma consequência já identificada? É que nós temos muito poucos estudos sobre, sobre todo o contexto, né, Tarsila? A pessoa estava perguntando ali se... não lembro mais o nome dela, né, amor? Até é importante mencionar. A Ieda estava perguntando, olha, sabe se existe alguma consequência que altere o sistema de comportamento, inclusive, da criança que já teve o vírus, por exemplo, até com sequela, questão de sono, né, amor? Mas assim, eu não sei se o Tarsila vai saber, porque ela tá, ó, boa noite, ela escreveu o seguinte, boa noite, minha dúvida é se já existem relatos de alterações no sistema nervoso central de crianças que tiveram coronavírus. Alterações no padrão de sono e tal. Então, fica aí uma pergunta. E uma outra pergunta que tinha ali, amor, era sobre... se pessoas convivem junto. Tá, uma dúvida que as pessoas não conseguem entender. Por exemplo, tem meu amigo, Dr. Juliano Murbach de Cascavel, por exemplo, a esposa dele, positivo, né? E eles são em 5 na família. Ela, né? Ele e mais 3 filhos. Só ela foi contaminada, dentro de uma mesma casa, e a família, o restante da família inteira não foi contaminada. Mas são perguntas que eu acho que no momento, cientificamente, não existem resposta, né, Tarsila? É uma coisa que você não consegue, às vezes, entender. Mas, enfim, deixa aí o teu comentário também sobre essas perguntas, né? Não existe, a gente não tem resposta para tudo isso. Nós sabemos que o coronavírus, embora o órgão principal para os doentes graves é o pulmão, e ele dá um processo inflamatório tão grande que a tomografia mostra e que os radiologistas, eles dão o laudo lá que seria igual a um vidro fosco, e que o pulmão realmente fica totalmente, quase que paralisado, e você precisa colocar esse aparelho, colocar esse paciente no aparelho, entubar no respirador, e tem que ser aparelho de alto fluxo. Mas não é só o pulmão que é o órgão de choque. Nós temos relatos do coração, por exemplo. O coração, ele sofre muito. Então, você pode ter muitos ataques, muito processo inflamatório no próprio coração. Você pode ter tromboembolismo pulmonar. Muitos pacientes desenvolvem tromboembolismo pulmonar. Acaba, às vezes, indo a óbito por essa complicação de comprometimento por tromboembolismo, que é formado no sangue e acaba indo até o pulmão e fazendo a paralisação também do pulmão. Com a relação ao quadro neurológico, eu sei que estão sendo estudados, mas eu não teria segurança para responder nesse momento. Tercílio, quero agradecer demais a tua participação. O doutor estava acompanhando agora também aqui há pouco e concordou e parabenizou, disse que é uma live realmente muito importante para muitas pessoas, para todo mundo que acompanha, né? Doutor Miroslav Bailac, que foi aqui diretor, né, da 10ª Regional de Saúde aqui de Cascavel, um médico especialista, aliás, fazendo essa fala dele, até relembrar, porque eu conheço, é meu amigo lá de Ubiratã,
e quero aqui fazer um registro, Tercílio, né, a nossa tristeza por essa tragédia que aconteceu agora também, esse furacão, né, que passou aí pelo estado do Paraná, que causou um estrago gigante. Então, eu não sei, as pessoas que estão acompanhando em Curitiba, minha assessoria, inclusive, sem energia, sem água, sem internet, por conta dessa tempestade que passou no Paraná. E aqui, falando em Ibiratã, né, meu registro aqui, né, minha solidariedade a todo o povo de Ibiratã, minha cidade. Lá foi um estrago imenso que causou na cidade, muitas casas destruídas, carros destruídos, uma situação lamentável. Quero até fazer aqui um registro, vou fazer aqui um compromisso público, né, que já estamos fazendo os nossos contatos com o governo está dando atenção, mas assim, algumas cidades vão precisar de uma atenção maior do governo, e o Ibiratã é uma dessas cidades. Vou fazer um contato, né? Já está sendo feito uns contatos, mas vou reforçar o contato com o secretário-chefe da Casa Civil, o secretário Guto Silva, para realmente olhar com carinho. Enfim, o Ibiratã merece essa atenção, uma cidade maravilhosa que me deu toda a experiência da juventude, da adolescência. Quero mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando, lamentar tudo isso que aconteceu e dizer que, como representante daquela cidade, vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para ajudar, né, para que essa cidade se restabeleça com a ajuda do governo e, claro, com a nossa atuação na Assembleia Legislativa junto ao governo do Estado, que tem dado, claro, toda uma atenção especial aí para essa situação também, mas o Ibiratã realmente merece essa atenção diferenciada. Tercílio, estamos aí há 56 minutos falando, né? Então eu quero, Tercílio, já agradecer demais pela tua disponibilidade, né, pela tua disposição de gratuitamente se colocar aí à disposição para falar com a gente. Eu tenho certeza que foi importantíssimo, né, para todo mundo que acompanhou. Dá para ver pela quantidade de pessoas que participaram, pela quantidade de comentários. Nós vamos dar depois uma atenção para esses comentários aqui, tanto eu, a minha assessoria, você, a tua assessoria. Então, assim, agradeço demais a todos que estão nos acompanhando, Tercílio. E muito obrigado. Sabe que você é meu irmão, sabe que você é meu líder, sabe que você é uma pessoa que tem o meu respeito, o meu carinho, e uma pessoa que eu confio integralmente na tua credibilidade, na tua seriedade. Eu não sei quantos de Londrina estão me acompanhando, talvez não me conheçam, mas eu tenho também, graças a Deus, alguma credibilidade para dizer, olha, Tercílio é um deputado que merece estar na Assembleia Legislativa. Se nós tivéssemos muitos outros Tercílios Turini. Então, assim, Londrina está muito bem representada com o Tercílio Turini na Assembleia Legislativa, que, de fato, eu tenho acompanhado a honradez, a integridade, a capacidade, né? Então, Tercílio, quero fazer esse registro porque é verdadeiro e é justo e é importante fazer, porque às vezes a gente tem que fazer, sim, o registro para as pessoas que merecem, e você merece esse meu respeito. Tem o meu respeito e o meu carinho, viu, Tercílio? Muito obrigado de coração. Fique à vontade para fazer as suas considerações finais e depois vamos dar um tchau para as pessoas, ler mais alguns comentários aqui. Eu que agradeço, Pacheco, fiquei lisonjeado aí pelos comentários, eu sei que foi de coração, a recíproca também é verdadeira, a gente tem um carinho enorme por você, o respeito pelo seu trabalho na região oeste do Estado, o trabalho lá dentro da Assembleia, e a gente tem trabalhado em conjunto pelo Estado do Paraná. Então, eu fico feliz aí pelas palavras. Eu queria dizer, Pacheco, que como tem alguns profissionais da área da saúde, alguns médicos que estão acompanhando, ou pelo menos que estavam acompanhando, me colocar à disposição, porque muita gente conhece, quem foi formado aqui na Universidade de Londrina, conhece um dos maiores infectologistas e imunologistas, que é o Dr. José Luiz da Silveira Baldi. É uma das pessoas que eu trabalhei junto, que eu tenho o maior respeito, e que eu tenho conversado, às vezes, todos os dias com ele, com relação a essas questões do coronavírus. E tenho conversado com outros profissionais também. E dizer para os profissionais que estão nos ouvindo, a gente vai se colocar à disposição até para trocar ideia, porque nós temos na fase precoce orientado o seguinte: o uso de vitamina D numa dose realmente grande, o uso de ivermectina, o uso de azitromicina e o uso de zinco. Nós não vamos passar as dosagens aqui, porque essa é uma indicação médica. Mas os profissionais da saúde que quiserem trocar experiência, que quiserem conversar com a gente, me colocar à disposição, que é o que nós estamos fazendo hoje, estamos orientando hoje, na fase aguda, na fase precoce, no momento que você estabelece o diagnóstico, mesmo que você não tenha ainda o exame laboratorial confirmando. Então, é uma contribuição e é aquilo. Nós não temos alguma coisa a mais para fazer? Se nós temos isso,
E eu acho que esse era o momento a gente estar podendo fazer e vem de encontro com aquilo que eu falei. E eu acho que esses medicamentos o médico poderia ter no bolso do seu jaleco ou dentro da sua gaveta e ser tomado essa dose na frente do profissional na hora que ele está estabelecendo o diagnóstico, que a gente estaria contribuindo e muito, além de todas as outras medidas que já estão sendo tomadas, que são também importantes. Agradeço imensamente, foi um prazer, fico honrado aí com a participação de todos e me colocar sempre, Pacheco, para você, à disposição para a gente estar conversando desse e de outros temas importantes. Obrigado, boa noite a todos. Sensacional, Tercílio. Vou ler aqui, vou cumprimentar aqui algumas últimas pessoas aqui antes de dar o nosso tchau aqui, né? A Maiana Cristina, a Idelza Dias, a Pedrinha de Lima, que eu não vou ler os comentários, senão dá uma outra pergunta e a gente prolonga mais ainda. Mas o Leandro, que participou, Márcio Santos, né, nosso querido pré-candidato a vereador, inclusive de Cascavel, aqui pelo nosso grupo, estou muito feliz também que ele está com a gente. O Mário de Sá, que também é outro pré-candidato daqui de Cascavel, muito amigo da gente, a Hilda Amaral, a Edna Radames, a Bernadette Arges, dizendo parabéns, Pacheco, e ao médico, né, o doutor Tercílio, a Loida Lanhol, o Sérgio Mota, nosso pré-candidato a vereador, também junto conosco aqui. Enfim, todo mundo. E, Tercílio, então, um resumão, né, para quem pegou agora. Olha, então é o seguinte, a opinião do Tercílio Turini, estou falando aqui, se eu errar, você me corrige. Tercílio Turini não é um entusiasta da hidroxicloroquina, pelo que ele tem acompanhado dos resultados efetivos no tratamento. Foi o que ele disse, né, que inclusive o Albert Einstein agora emitiu uma nota dizendo que são mais efeitos colaterais do que os benefícios efetivos. Então, em relação à hidroxicloroquina, acho que foi isso que o Tercílio falou, ele está balançando a cabeça, então ele está concordando com o que eu estou falando. Em relação à vitamina D, o deputado Tercílio Turini, doutor Tercílio Turini é um entusiasta da vitamina D, acho que é realmente que é um hormônio, né? Eu nem sabia que era um hormônio, eu pensava que era uma vitamina mesmo. Então, ele é um entusiasta que deve ser realmente administrado, inclusive com dose cavalar, se for suspeito de que a pessoa está com Covid-19. Então, você que está acompanhando agora, fica sabendo desse detalhe também. O importante, segundo o que o Tercílio disse, é que seja que a pessoa esteja aí acima de 40, né? O número aí no organismo para estar com a proteção bacana. E sobre a ivermectina, a opinião do deputado e nosso querido doutor Tercílio Turini é que deve ser sim administrada se houver uma suspeita de que a pessoa está com Covid-19. Ele não recomenda o uso como prevenção, se a pessoa não está sentindo nada de tomar, mas recomenda sim, a pessoa tem uma suspeita de que está, tomar ivermectina. Eu acho que fiz um resumo bem honesto, né, Tercílio? Acho que é isso, né, a tua opinião, né? Só para as pessoas que não acompanharam até o fim, né? É isso mesmo. É isso. Conseguiu resumir bem. Então, tá bom. Gente, Tercílio, mais uma vez, obrigado de coração a todos que nos acompanharam, ainda mais de 100 pessoas acompanhando aqui ao vivo. Um forte abraço, um beijo a todos vocês, um abraço muito carinhoso, né? E ainda em tempo, compartilhe o nosso programa aí, um abraço virtual, né? Claro, evidente. Compartilhe ainda aí, que muitas pessoas vão acabar vendo e pode ser importante para salvar uma vida, esse simples gesto de você compartilhar esse programa. Tercílio, forte abraço a você, toda a tua equipe, sabe que pode contar sempre comigo também, né? Deus abençoe a todos. Pessoal, obrigado. Até a nossa próxima live aí. Valeu. Obrigado.